Oi, gente. Eu sou o professor Valente, da Faculdade da Água, e após quase um mês sem postagem, o último vídeo postado foi no dia 9 de julho, estamos voltando às nossas tarefas e com a intenção de voltarmos a postar um vídeo toda sexta-feira. Olha, nós hoje vamos começar a discutir vazão. Vazão que pode ser de nascente ou de curso d'água. Mas onde a gente fala? Vazão de curso d'água. Mas é uma medida que a gente pode fazer tanto num curso d'água, num córrego, no rio, no ribeirão, quanto na nascente. Então nós vamos começar hoje a falar sobre vazão. Bem, nós vamos discutir métodos de medição de vazão. Eu quero saber quanto de água está produzindo a minha nascente, quero saber quanto de água está produzindo um curso d'água numa seção onde eu pretendo coletar água para alguma coisa. Então, eu preciso saber qual é a vazão. E o que é vazão? Vazão é quantidade de água. Vazão é quantidade de água por unidade de tempo. Vazão, então, é isso, quantidade de água por unidade de tempo. O que significa isso? Olha, eu tenho, por exemplo, assim, metro cúbico por segundo. Então eu tenho quantidade de água, metro cúbico, unidade de tempo, segundo. Eu tenho litro por segundo, ou litro por minuto. Então, tenho aqui, sempre aqui, uma quantidade de água por unidade de tempo, uma quantidade de água por unidade de tempo, quantidade de água por unidade de tempo. Pode ser também, eu podia ter litros por dia, metros cúbicos por dia, desde que você tenha uma quantidade relacionada com uma unidade de tempo, isso é uma vazão, é um dado de vazão. Olha, esse valor aqui, metro cúbico por segundo, é usado mais para rios, onde a vazão é bem maior, tá? E esses aqui são usados para vazões menores. No nosso caso, nós vamos ficar muito mais com esse valor litro por minuto, porque como nós trabalhamos sempre com pequenas bacias, então essas pequenas bacias geralmente são drenadas por córregos que têm uma quantidade de água passando na seção na unidade de tempo relativamente pequena. Se eu uso um valor desse aqui, uma quantidade de metro cúbico por segundo, eu vou ter valores muito baixos ou até valores fracionários. Então, quando eu começo a ter valores fracionários, é possível adotar uma unidade mais caminhando mais nesse sentido, para que eu tenha valores inteiros, mais inteiros de vazão, fica mais fácil trabalhar. Okay? Então, vamos trabalhar com... No nosso caso, vamos falar muito mais em litro por minuto. Tá? Olha, qual a importância de saber a vazão? No vídeo 7, aula 6, nós discutimos a necessidade de água. Calculamos a quantidade de água necessária numa propriedade rural. Demos um exemplo. É claro que foi um exemplo meio fictício, mas com alguns dados próximos de dados reais. Então, é importante que as propriedades rurais tenham consciência da quantidade de água que eles precisam para desenvolver suas atividades. Bem, então isso é possível, né? Então nós mostramos lá a importância, naquele vídeo, a importância das propriedades rurais terem exatamente a noção de quanto de água eles precisam para desenvolver suas operações agropecuárias. Bem, as comunidades também, as pequenas unidades habitacionais, pequenos grupos habitacionais, também precisam saber isso. Qual a quantidade de água que eles precisam para abastecer as suas necessidades. E para isso, em ambas as possibilidades, tanto nas propriedades rurais quanto nas comunidades, nas unidades habitacionais, nos grupos habitacionais, é importante saber também qual a vazão que está disponível.
eu tenho um consumo, eu preciso de um determinado consumo, e eu tenho que saber a vazão que o curso d'água, de onde eu pretendo, a fonte de água, de onde eu pretendo tirar água, qual é a quantidade de água que ela produz na unidade de tempo, para que eu possa saber, olha, durante um dia inteiro, esse curso d'água vai produzir que quantidade de água, e que quantidade de água eu preciso por dia para atender as minhas necessidades. Então, essas coisas precisam ver. Então, eu vou saber se o córrego, a nascente, o córrego, se ele é capaz de produzir por dia a quantidade de água que eu preciso para as minhas atividades. Se não for capaz, eu tenho que adotar alguma solução. Quem sabe fazer uma reservação superficial de água. Nas comunidades, por exemplo, fazer uma coleta de água, diretamente água de chuva para algumas das atividades. Então é importante que eu saiba isso, tá? Que eu saiba tanto o consumo quanto a disponibilidade de água que eu tenho num curso d'água onde eu pretendo retirar água para cumprir para dar conta dessas necessidades. Olha, isso às vezes é estranho que às vezes os proprietários rurais não saibam também exatamente que quantidade de água eles precisam. E a relação dessa quantidade de água que eles precisam com os volumes que são recebidos por chuva. Tá? Então, às vezes, nós recebemos uns grandes volumes por chuva, não reservamos nada nos aquíferos ou em reservatórios superficiais e ficamos sem água na época que não chove. Olha, não saber o consumo de água é uma coisa comum no Brasil. Na cidade, por exemplo, se você perguntar a alguém qual é o consumo de água na casa dele, ele paga todo mês e é capaz de ele não saber esse número. Quantos metros cúbicos de água ou quantos litros de água ele está consumindo por mês. Ele paga a conta e às vezes não sabe quanto está consumindo. E pior ainda, não sabe qual é o consumo diário de cada per capita. A Organização Mundial de Saúde, nós já falamos naquele vídeo lá, ela fala em torno de 150 litros por pessoa por dia, tá? O pessoal do Nordeste costuma viver muito bem no semiárido lá, com 20 e poucos litros por pessoa por dia, mas vamos colocar aí alguma coisa em torno de 200 litros por pessoa por dia, que é um valor bastante alto. Então, as unidades residenciais em cidades, às vezes não sabem qual é o consumo per capita na sua casa. E é bom que ele aprendesse a calcular isso, que ele tivesse o costume de calcular para ver, inclusive controlar o consumo, já que nós, às vezes, já estamos passando por período de falta de água, então seria interessante ele ver se o consumo na casa dele está muito mais do que 200 litros por pessoa por dia, está na hora de repensar esse consumo e passar a usar mais racionalmente a água, tá? Então, às vezes a gente cobra que está faltando água, mas a gente não colabora com um consumo menor de água per capita, tá? Olha, então nós já temos dados, por exemplo, até agora, para que você, com as medições de vazão que nós vamos ensinar como fazer nos próximos vídeos, você possa fazer um balanço do que está acontecendo. Então, um balanço de que, olha, eu tenho uma vazão no córrego de tantos litros por minuto, eu tenho um consumo de tantos litros de água por dia, eu posso calcular, então, qual a quantidade de água disponível que eu posso retirar naquela seção onde eu estou medindo a vazão e verificar, fazer uma análise constante disso, para saber o que está acontecendo com o meu consumo de água e com as minhas necessidades atuais e futuras. Tá certo? Bem, nós falamos também a importância de medir, às vezes, a vazão da nascente e na seção onde eu vou coletar água, para saber o que está acontecendo ao longo da bacia com o equilíbrio do curso d'água, da nascente do curso d'água com os aquíferos. Nós falamos no vídeo, deixa eu ver aqui qual no vídeo 25, aula 23, nós mostramos uma bacia, com uma nascente e um curso d'água, tá? Esse curso d'água tinha 320 metros de comprimento, tá? E nós falamos que a nascente estava dando, essa nascente dava 17 litros por minuto de vazão, e aqui nessa seção, a 320 metros de distância, a vazão já chegava a 37 litros por minuto. Então é bom que a gente meça a vazão, inclusive para fazer esse tipo de estudo, de análise. Olha, se a nascente tem 17 litros por minuto, e aqui é 320 metros, se você tem 37 litros por minuto, sinal de que esse curso d'água
A nascente é uma emergência superficial de água que dá início a um curso d'água, tá? Isso aqui é nascente. Se não dá início a um curso d'água, é simplesmente uma fonte de água, mas se dá início a um curso d'água, isso é uma nascente. Se a nascente tem 17 e aqui tem 37, sinal de que ao longo, nesse trecho aqui, esse córrego formado, ele recebeu água do aquífero. Então, se não está chovendo, não está acontecendo nenhuma chegada de enxurrada até ele, se essa medição for feita numa época de estiagem, então é sinal de que ele está recebendo água ao longo desses 320 metros. Então, ele está em equilíbrio, de alguma forma, em equilíbrio com o aquífero, ou com mais de um aquífero, às vezes, que está presente nessa pequena bacia hidrográfica. Então, esse curso d'água, inclusive, tem algumas coisas interessantes que a gente vai até comentar. Se você tem, por exemplo, assim, ó, uma área relativamente plana, e aqui você tem um curso d'água nessa posição, pode ser que o lençol pode estar nessa seguinte posição, ó. Eu posso ter aqui um aquífero, vou desenhar aqui o aquífero pode estar, se a região madeira plana, o aquífero está bem plano também em relação ao curso d'água. Aqui está o curso d'água. Bem, se esse aquífero está bem próximo aqui ao curso d'água, ele pode estar cedendo água ao curso d'água num determinado período, tá? Ele está cedendo água. Então o aquífero cede água para o curso d'água, tá? Então esse córrego é chamado de efluente. Esse curso d'água é fluente, então ele recebe água do aquífero. Mas pode ser que esse lençol, esse aquífero ao longo do período de estiagem, que esse aquífero abaixe de nível, então ele passa a ficar bem mais baixo do que lá, ó. Ele passa a ficar bem mais baixo. Então, se for esse o caso, esse aquífero não consegue ceder água ao curso d'água, e pelo contrário, o curso d'água passa a ceder água para o aquífero. Então, esse curso d'água é chamado influente. Então, no primeiro caso, ele é efluente, quando ele recebe água do aquífero, tá? Então, esse caso aqui, ó, ele está recebendo água do aquífero, então ele está passando de 17 para 37, mas pode ser que ele seja uma situação igual a essa aqui, que ele seja influente. Que o aquífero esteja muito baixo num período de estiagem, então que o curso d'água passa a abastecer o aquífero, então ele é influente. Olha, é importante isso porque imagine, nós discutimos no vídeo 25, né? Aula 23, nós discutimos o efeito oásis, tá? A mata ciliar sofrendo o efeito oásis. Olha, se na região plana você tem aqui uma mata ciliar e tem um córrego influente, então, olha, a água vem do córrego para o aquífero e a mata ciliar, se as raízes estão bem próximas desse aquífero, elas estão retirando água. Então, elas estão mandando água para a atmosfera, está em forma de transpiração, e esse suprimento aqui nessa posição está sendo feito pela água que está vindo do curso d'água. Então, é bom que repensemos todas essas situações. Então, vocês já têm informações ao longo de todos esses vídeos tratados, para começar a fazer esse tipo de análise. Esse é que é o lado importante da hidrologia, é nós termos informações suficientes para nos capacitar a fazer análise do que está acontecendo, sem paixões políticas, sem visões ideológicas, tá? Política, no caso, política relacionada com água, tá? A política relacionada com recursos hídricos. Bem, e sem a ideologia em cima disso aí, tá? A ideologia mais pensando naquela ideologia ambientalista, tá? Que é bastante radical. Então, que pensa, discute esse assunto não em cima de dados técnicos, mas em cima de uma pretensão de ideológica ou crítica, tá? Bem, então, esse tipo de análise que a gente faz aqui, ó, se você mede, por exemplo, se você mede o curso d'água, a nascente, se você mede a vazão em determinada seção, se você tem um aumento
ao longo desse trecho aqui, se você tem um aumento da vazão, é sinal de que o curso d'água está recebendo água, então ele é efluente, ele recebe água do aquífero, tá? Ele está recebendo água do aquífero ao longo. Não precisa ser ao longo de todo, ele não é um equilíbrio que você tem água chegando ao curso d'água ao longo de toda essa distância, pode ser em pontos. É como se fosse pontos em que o aquífero está se manifestando superficialmente, mas está se manifestando superficialmente no curso d'água, na proximidade do leito do curso d'água. Então não é uma nascente, é uma emergência que está contribuindo diretamente para a vazão do curso d'água. Bem, ao contrário, se durante um determinado período você medir a vazão em um ponto qualquer desse curso d'água, depois de uma certa distância você torna a medir a vazão, e a vazão, em vez de aumentar, ela diminuiu, é sinal de que esse curso d'água pode estar sendo influente, ou seja, ele pode estar cedendo água ao aquífero. Nesse caso, é preciso bastante cuidado com o que está acontecendo às margens desse curso d'água, para que você não tenha uma decepção quanto à quantidade de água fornecida. Bem, essas informações, então, eu repito, insisto, o que a gente está pretendendo no curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas é dar ferramentas, tá? Ferramentas ao usuário para que ele possa ter capacidade de analisar essas coisas e tomar decisão em torno de argumentos racionais. Então, isso é que nós pretendemos com o curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Olha, além de vazão, então, olha, vazão, por exemplo, vazão em litros por minuto, você tem vazão em litros por minuto. Mas tem uma outra informação muito importante, a limpeza de vazão. Você tem um conceito de produtividade de água. Produtividade de água. O que é produtividade de água? Por exemplo, você tem ali, vou usar essa coisa, tem litro por minuto por hectare. Isso é uma produtividade. Então você viu assim, de cada hectare daquela bacia, que quantidade de água que ela estaria produzindo. Se a bacia produz 37 litros por minuto, e ela tem, no caso nós discutimos naquela bacia que estava produzindo aquela quantidade de água, nós tínhamos na época que ela tinha 10 hectares, em torno disso. Então, qual a produtividade? 37 litros por minuto, se você, em 10 hectares. Então, em cada hectare, bastaria você dividir isso aqui por 10 hectares. Então, o que daria lá? Então, ó, se você tem, vou botar o valor aqui, ó, 37 litros por minuto. Desculpa, vou tirar o hectare aqui, 37 litros por minuto, é a vazão lá, ó. 37 litros por minuto é a vazão daquele córrego depois de 320 metros além da nascente. Então, se eu divido por 10 hectares, que é a área daquela pequena bacia que está fornecendo aqueles dados lá, então eu tenho 3,7 litros por minuto por hectare. Essa é a produtividade de água daquela pequena bacia. Qual a importância de saber produtividade? É que quando você fala produção de água ou a vazão, você sempre tem que informar, para eu saber se esse valor é bom ou não, eu tenho que informar a área. Então eu digo assim, olha, uma bacia de 50 hectares produz 60 litros por minuto. Se eu falar só 60 litros por minuto, eu falo assim, mas qual a área? Eu não sei se ela está funcionando muito bem ou não. Eu não sei a área, então ela pode ser uma área muito grande, produzindo apenas 60 litros por minuto, ou pode ser uma área pequena, produzindo 60 litros por minuto. A interpretação é diferente. Então, para evitar essa necessidade do fornecimento da área, aquela ideia de que, o que é uma microbacia? Uma bacia que tem entre 50 e não sei quanto, o que é uma subbacia, o que é isso? Então, você está sempre atrelado a dizer área. Se eu falo em produtividade, tá? Então eu falo em litro, em quantidade por minuto, por unidade de tempo, por unidade de área. Então isso aqui o que é? Olha, produtividade é quantidade por unidade de tempo, por unidade de área. Então daí para frente eu posso ter uma ideia de comportamento. Bem, aqui na região, por exemplo, sudeste Viçosa, de onde nós estamos gravando esses vídeos, aqui na região você tinha uns anos atrás produtividade, por exemplo, de 4 litros por minuto por hectare, isso era comum.
algumas medições por causa da universidade. A universidade, o professor Dacker fazia algumas medições. Então as medições do professor Dacker indicavam que você tinha nos córregos aqui da região nossa aqui uma produtividade média, variável, claro, uma produtividade de 4 litros por minuto por hectare. Bem, é uma boa produtividade. Hoje esses valores estão muito mais baixos do que isso, tá? Você tem valores aí de 2,2, 2,3, tá? Áreas bastante degradadas que ao longo do tempo, tá? Elas foram perdendo a capacidade de armazenar água nos aquíferos, então elas estão com produtividade muito baixa. Então essa é a ideia de vazão e de produtividade. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre vazão, produtividade de água, e para a gente deixar lentamente mostrando a importância dessas decisões ou dessas medições, para a gente saber não só o que está acontecendo atualmente, como saber o que vai acontecer depois que a gente tomar algumas medidas para aumentar a capacidade da bacia em armazenar água nos aquíferos e fornecer água nos períodos de estiagem. Bem, por hoje é só, muito obrigado e até lá.